Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia, 3 capítulos do livro de Daniel. Eu gosto muito do livro de Daniel. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, 5 e o capítulo 6. O capítulo 4, o propósito é relatar a humilhação de Nabucodonosor como resultado do seu orgulho e a subsequente restauração após ele reconhecer a soberania de Deus. Eu gosto muito do capítulo 4, e eu já falei isso várias vezes aqui, você já percebeu como que Deus abomina o orgulho. Se tem algo que eu e você devemos tomar cuidado, é com o coração orgulhoso. O capítulo 4, ele é a narrativa contada na primeira pessoa por Nabucodonosor, que vai descrever o seu sonho e os eventos que se seguiram. O rei sonha com uma grande árvore que se estende até os céus e pode ser vista por toda a terra. Aí, de repente, um vigilante celestial ordena que a árvore seja derrubada, deixando apenas o toco e as raízes na terra. Nabucodonosor ele fica perturbado pelo sonho e ele convoca Daniel para interpretá-lo. Então agora ele não chama o sábio, ele chama Daniel. Por quê? Porque já tem essa confiança na pessoa de Daniel. E aí Daniel explica que a árvore simboliza o próprio Nabucodonosor. Essa árvore grande, bonita, cuja grandeza e poder se estende sobre toda a terra. Ou seja, ele é rei do maior império que já surgiu na terra até aquele momento. No entanto, devido ao seu orgulho, ele será derrubado e viverá como animal entre os campos por 7 tempos, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E aí Daniel aconselha o rei a se arrepender e praticar a justiça, mas Nabucodonosor, no seu orgulho, não dá ouvido. E o que acontece? 1 ano depois, enquanto Nabucodonosor se vangloria da sua grandeza, a profecia se cumpre e ele perde sua sanidade. E aí ele vive como um animal por 7 anos. 7 anos vivendo como um animal. E após esse período, Nabucodonosor ele vai levantar os olhos ao céu e reconhece a soberania de Deus. E aí ele vai viver uma restauração completa, sendo restaurado ao seu trono e louvando ao Senhor como o verdadeiro Rei dos céus. Olha o que diz o verso 34 de Daniel 4. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O que nós aprendemos aqui no capítulo 4? 1 Pedro 5,6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Nabucodonosor, enquanto ele foi orgulhoso, ele viveu como animal, mas quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Tiago capítulo 4, verso 6, Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a lição que nós temos aqui no capítulo 4 de Daniel é cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba. Nós não perdemos nada, nada, nada em sermos humildes, em reconhecermos que Deus, ele é tudo, tudo que temos, tudo que somos, tudo que viermos a ter e tudo que viermos a ser, vem do Senhor. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5, o propósito é mostrar o julgamento de Deus contra Belsazar por sua irreverência e blasfêmia. E também falar sobre a queda do Império Babilônico nas mãos dos medos-persas. Então lembra da estátua? A cabeça era o Império da Babilônia, região do peito, os braços medo-persas. Então agora o reino da Babilônia vai cair e os medo-persas vão se levantar. Daniel capítulo 5, eu gosto muito desse capítulo, traz um temor muito grande ao meu coração, porque ele fala do banquete de Belsazar e a escrita na parede. Capítulo 5, ele narra o banquete blasfemo de Belsazar. Belsazar é filho de Nabucodonosor.
E ele vai dar uma festa, e Belsazar ele vai mandar trazer durante essas festas os utensílios de ouro e prata do templo de Jerusalém. O templo de Deus que foi destruído, os tesouros, os utensílios foram levados. Agora, nessa festa, ele manda trazer esses utensílios para que os seus convidados possam beber neles. Não só beber, que já era uma grande blasfêmia, porque esses utensílios eram usados para o culto a Deus. Mas eles também vão louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e pedra da Babilônia. E aí o que temos é que, de repente, em meio àquela festa, uma mão aparece e começa a escrever na parede do palácio. E quando o rei Belsazar ele vê essa mão escrevendo, ele fica aterrorizado. E ele chama os sábios da Babilônia para interpretar o que está escrito, mas ninguém consegue interpretar a escrita. E aí vai surgir a rainha. E a rainha, ela sugere que eles chamem Daniel. Por quê? Porque Daniel havia interpretado os sonhos e as visões do pai de Belsazar, que foi Nabucodonosor. Daniel é trazido à presença de Belsazar e antes de interpretar a escritura, aquilo que está escrito na parede, ele repreende o rei por sua arrogância e falta de reverência a Deus, lembrando da humilhação de seu pai Nabucodonosor, que nós vimos no capítulo 4. E aí, a escrita na parede diz assim: Mene, Mene, Tekel, Parsim, que Daniel interpreta como um julgamento de Deus. Ele diz assim: Mene, Deus contou os dias do reino de Belsazar e os terminou. Tekel, o rei foi pesado na balança e achado em falta. E Pérez, o reino foi dividido e dado ao Medos e ao Persa. Então nós vemos que é uma mensagem de juízo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Por que foi achado em falta? Por causa da sua falta de temor, da sua irreverência. E aí eu te pergunto, se eu e você fomos colocados na balança de Deus, será que eu e você também vamos ser encontrados em faltas? E aí a Bíblia diz que naquela mesma noite, Belsazar é morto e Dário, o medo dos Medos, Dário dos Medos, toma o reino da Babilônia. Verso 27, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, capítulo 5 nos ensina que eu e você precisamos ter muita atenção na nossa vida. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 20, diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, para que eu e você não sejamos encontrados em falta. O capítulo 6 de Daniel vai demonstrar a fidelidade de Daniel a Deus, mesmo sob a ameaça de morte, e o poder de Deus para livrar os que confiam nele. Capítulo 6 também é um capítulo conhecido porque fala do momento que Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, capítulo 6 relata o episódio, talvez o mais famoso do livro, né? Porque é uma história muito contada, a história de Daniel na cova dos leões. Após a queda da Babilônia, Belsazar é morto, Dário, o medo assume o império e ele vai reorganizar o governo. E ele nomeia Daniel como um dos 3 altos oficiais do reino. Você percebe que Nabucodonosor reinou e Daniel tinha uma posição de destaque. Belsazar reinou, Daniel tem uma posição de destaque. Dário agora está reinando e Daniel tem uma posição de destaque. Isso tudo por quê? Porque Deus deu a ele sabedoria. E aí o que vemos aqui é que ele está numa dessas posições de destaque e a inveja dos outros governantes. E aí eles vão conspirar para encontrar uma acusação contra Daniel. Eu gosto muito do capítulo 6, porque eles procuram algo errado na vida de Daniel e não conseguem. Deixa eu te dar um conselho. Você tem que viver uma vida tão bonita, tão linda,
E se as pessoas tiverem que falar de você, elas vão ter que mentir. Mentir. Eles não conseguem. A única coisa que eles veem em Daniel não é uma falha, mas uma qualidade. É a sua extrema devoção a Deus. E aí eles vão conspirar, e eles conspiram como? Eles convencem Dário a assinar um decreto proibindo qualquer pessoa de fazer petições, orações a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Então, a pena para quem desobedecesse é ser lançado na cova dos leões. Daniel, sabendo do decreto, Daniel continua orando a Deus 3 vezes ao dia, como era costume. Tinha um decreto, você não pode orar a Deus, senão você vai ser lançado na cova dos leões. Sabe o que Daniel fez? Continuou orando. Então, por que Daniel não ficou apenas alguns dias sem orar? Pastor, eu já fiquei anos sem orar. Essa é a diferença. Daniel, mesmo sabendo, orava 3 vezes ao dia. E aí os inimigos de Daniel vão denunciá-lo ao rei, que, relutante, ele cumpre o decreto e ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. É tão lindo esse final do capítulo 6. Por quê? Porque o rei aflito, ele passa a noite sem dormir e ao amanhecer, ele corre até a cova dos leões para ver se Daniel sobreviveu. E aí o texto vai dizer que Daniel, protegido por um anjo, não sofreu nenhum dano, pois foi achado inocente diante de Deus. Dário então vai ordenar que os acusadores de Daniel sejam lançados na cova dos leões, onde eles são devorados imediatamente. E aí, em seguida, o rei emite um decreto, perdão, proclamando o poder e a sabedoria de Deus, do Deus de Daniel, por todo o reino. Por que eu gosto muito disso? Porque você vê a fidelidade de Daniel, Deus fechando a boca dos anjos. Olha o verso 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. A fidelidade dele. E sabe o que acontece? O rei agora começa a enxergar Deus de uma forma diferente. Às vezes, Deus pode permitir que eu e você passamos por provação como Daniel, para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida. Deus abençoe você. Terminamos mais 3 capítulos e, se Deus permitir, nós vamos estar aqui amanhã para ler mais 3 capítulos desse livro lindo que é o livro de Daniel. Deus te abençoe.